Quais são as complicações bastante sérias que podem acontecer em pacientes que têm sua próstata aumentada? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar sobre as possíveis complicações oriundas de pacientes que têm a sua próstata aumentada. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube Toque de Urologista e ative as notificações. Pacientes que têm a próstata aumentada, já é quase de conhecimento geral, eles podem ter uma dificuldade de urinar. Por quê? Porque o canal da urina, que é a uretra, ela passa pelo meio da próstata. E se essa próstata estiver crescida, é lógico que o paciente comece a apresentar uma dificuldade em urinar. Esse jato fique mais fraco e ele tenha necessidade de ir mais vezes ao banheiro. No entanto, existem outras complicações bem mais sérias do que isso que podem acontecer em pacientes que têm a presença dessa próstata aumentada. A primeira delas que nós vamos falar é a presença da formação de cálculos dentro da bexiga, que são os cálculos vesicais. Se esse paciente vem de um longo tempo com uma dificuldade em urinar devido ao aumento do tamanho da próstata, pode se formar ao longo do tempo a presença de pedras dentro da bexiga. E essas pedras dentro da bexiga, como você deve imaginar, podem causar uma dor muito grande nesse paciente, fazendo com que o mesmo fique desconfortável a maior parte do tempo. Se essas pedras atingem um grande tamanho e não conseguem sair por conta própria, é necessária a realização de uma cirurgia para a retirada das mesmas, a fim de que o paciente experimente um alívio desses seus sintomas. Outra coisa bastante séria que pode acontecer com quem tem essa próstata aumentada, é que a bexiga desse paciente ela vai sofrendo ao longo do tempo, o que nós chamamos de um quadro de descompensação da bexiga. Como que acontece isso? A bexiga que vai ficando cada vez mais trancada à medida que essa próstata vai crescendo, vai tendo que fazer cada vez mais força para fazer com que a urina saia adequadamente. E o que acontece com essa bexiga? Como qualquer músculo que é submetido a um esforço, ela vai engrossando, vai ficando mais grossa e vai criando umas estrias dentro dela, que nós chamamos de trabeculações. Essas trabeculações, elas ao longo do tempo vão deteriorando o funcionamento da bexiga, fazendo com que esse homem ao longo do tempo tenha dificuldades em esvaziar corretamente a sua bexiga. Então, essa deterioração, esse prejuízo que acontece por conta dessas trabeculações, vai prejudicando a qualidade do xixi que esse homem consiga fazer. Outra complicação que pode acontecer em homens que têm essa próstata aumentada é a incontinência urinária, que na grande parte dos casos costuma ser causada pelo fato de que essa próstata, ao trancar a bexiga e essa bexiga ter que fazer cada vez mais força para conseguir eliminar o xixi, essa bexiga ela adquire contrações involuntárias, ou seja, sem que o paciente tenha vontade ou esteja num local apropriado para fazer xixi, essa bexiga vai se contrair com uma força muito grande e muitas vezes o paciente não vai conseguir segurar o xixi. E esse quadro nós chamamos de urge-incontinência. Esse paciente pode não estar perto de um banheiro, de um local apropriado para fazer xixi, e quando essa contração vem com toda a força, ele não consegue segurar adequadamente essa urina.
Outra complicação bastante severa, que pode ser relatada em pacientes que têm essa próstata aumentada, é a presença de infecções urinárias. Então, por conta do acúmulo de urina que fica dentro da bexiga, por conta do trancamento à saída da urina, por conta da próstata aumentada, essa urina que fica acumulada, ela facilita a crescimento de bactérias dentro da bexiga. E essas bactérias, elas podem causar quadros repetitivos de infecção urinária. E muitas vezes, essas infecções urinárias podem subir até mesmo em direção aos rins, fazendo com que essa infecção se espalhe pelo corpo inteiro, que é um caso bastante grave nesses casos. Logo, esses pacientes que têm a próstata aumentada podem também ter essa complicação bem séria de infecções urinárias de repetição. Outra complicação, esta sim extremamente grave, de pacientes que têm essa próstata crescida, é que por conta dessa próstata crescida e esses pacientes não conseguirem fazer xixi direito, quem acaba sofrendo com essa situação são os seus rins. Existe um aumento da pressão dentro da bexiga, pois este paciente tem que fazer muita força para vencer a resistência da próstata. E ao fazer muita força para vencer essa resistência, essa pressão muito grande dentro da bexiga, ela pode subir até os rins, causando uma dilatação, causando um inchaço dos mesmos e fazendo com que os rins parem de funcionar. E você já sabe o que acontece quando os rins param de funcionar. O paciente necessita muitas vezes fazer uma diálise para que os rins voltem a funcionar novamente. E muitas vezes, mesmo que se faça essa diálise, os rins não costumam mais funcionar direito. Portanto, essa é uma das complicações extremamente graves de pacientes que têm uma próstata aumentada. E por não esvaziar direito a urina dentro da bexiga, essa urina acumulada pode prejudicar de maneira irreversível os seus rins. Outra situação que pode acontecer em pacientes que têm a próstata aumentada é a presença de sangue na urina, que nós chamamos de hematúria. Esse paciente, quando tem essa próstata aumentada, essa próstata cresce de tamanho e quando ela cresce de tamanho, ela cria novos vasos sanguíneos. Só que esses novos vasos sanguíneos, eles têm como característica de serem muito frágeis. Se o paciente faz um esforço miccional excessivo ou até mesmo fica com a urina, com a bexiga muito cheia por um longo período de tempo, esses pequenos vasos frágeis da próstata podem se romper e fazer com que esse paciente venha a apresentar um quadro de sangue na urina. E muitas vezes esse sangramento é tão intenso que faz com que esse paciente forme coágulos, forme bolas de sangue dentro da bexiga e essas bolas de sangue façam que a sua urina tranque de maneira definitiva e seja necessária a realização de uma passagem de uma sonda para drenar a urina que está aprisionada. E por último, essa é bastante vista no nosso meio, uma complicação também bastante séria, que já indica uma falência, não funcionamento mais apropriado da bexiga, que é a retenção urinária aguda. Esses pacientes que têm a próstata aumentada, a bexiga, ao longo do tempo, ela vai fazendo força e em um determinado momento este músculo acaba entrando em falência. Este músculo cansa de ter que fazer força a todo momento. E quando esse músculo cansa de maneira definitiva, o paciente não consegue mais contrair a bexiga e a urina não sai mais dali. E nesse momento temos estabelecido um quadro de retenção urinária aguda. Nessa situação, o paciente deve ir até um pronto-socorro da sua cidade e
usar uma sonda vesical a fim de drenar a urina que está acumulada dentro da sua bexiga e que, à medida que a bexiga vai enchendo, vai causando uma dor insuportável neste paciente. São diversas as complicações que acontecem em pacientes que têm a próstata aumentada, além daquela dificuldade em se fazer xixi. Por isso, o adequado tratamento dessa condição vai prevenir a ocorrência dessas situações que falei anteriormente. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.